Bom dia a todos vocês. Hoje vamos para a quinta lição sobre o livro de Apocalipse. Vamos aguardar o pessoal devagarzinho entrando aí. Bom dia, pastora Edna. Que bom encontrar com você, nem que seja pelo celular. Vamos esperar o pessoal entrando devagarzinho, não é? Mas quem conhece a gente sabe que a gente é pontual. E aos poucos hoje nós vamos dedicar muito ao capítulo 6, ao capítulo 7 do livro do Apocalipse, ao capítulo 14. E escutando esse louvor maravilhoso aí, olha, que amamos esse louvor. Podem ter músicas lindas hoje, mas essa aqui, o meu amigo Elcinho mandou pra mim. Ela quase me faz chorar, de tanto que eu amo essa música. Bom dia, gente. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Núbia, Elcinho, a senhora Débora. Tô vendo aí os que estão entrando, gente. Eu não consigo ver todo mundo, não. Quem entrou agora? Robertinha. Bom dia. Acordou o João aí, Roberto? Deixa dormir, não. Pastor Enéas, tá aí com a Edna. Saudades. Nós também. Morrendo de saudade de todo mundo. Olha o Ives, meu amigo aí também, ó. Bom dia, gente. Paulinha. Ricardo, bom dia, Ricardo. Ricardo tá firme também, pegou firme aí, ó, Fernandinho. Quem vê a foto do Fernandinho aí na live dele, acho que ele é um atleta, né? Aí, esperando a pastora Lu chegar aqui, me auxiliar. Olha aí, ó, Fernandinho, é nóis. Aprende português, Fernandinho. Bom dia para vocês, a paz. Vão se assentando aí nas cadeirinhas, uma sim, uma não, uma sim, uma não. Semana que vem nós vamos fazer isso, hein, gente? Quem for no culto tem que ser cadeira sim, cadeira não. Levar as máscaras, Fernandinho, você não vai com aquela máscara horrorosa que você tava com ela outro dia, não. Não vou deixar você entrar com aquela máscara, não. Bom dia, Rafa. Bom dia, como é que tá? Glória a Deus. Faltam 2 minutos ainda. Deu pra cantar não, né, mãe? É igual a Ana Paula e a Roberta, né, mãe? E a Michele? Michele também. Não pode cantar com esse povo não, porque são ruins demais. Pode deixar. Mas o Senhor, Ele não ouve o tom, Ele sente o aroma. Tá vendo? Já tá me chamando a atenção aqui do lado, gente, ó. Com amor. Falou que o Senhor vê o tom. A sua pode cantar. Sua entrou, sua pode cantar. Ele não escuta o tom que a gente está cantando. É o aroma suave. O aroma suave, tá. É, ok. Ok. Bom dia, Juliana. Bom dia, gente. Bem, vamos orar, não é? Acho que é o nosso horário de orar para quando a gente começar hoje. Só para vocês entenderem, hoje nós vamos estar bem focados no capítulo 6, capítulo 7 e capítulo, deixa eu ver aqui, 14 de Apocalipse, tá bom? Vamos orar primeiro. Pastora Lu, ora pra gente, abençoa o nosso dia. Amém. Ô Senhor Todo-Poderoso, bom dia, Pai. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus, sempre presente ao nosso lado. Que, ô Pai, em nome de Jesus, eu creio que, como diz a Tua palavra, que tudo que sai da boca do Senhor é de acordo com a sua vontade, e a sua vontade ela é perfeita. Nessa manhã estamos aqui nessa live reunidos para estudar, compreender mais um pouco dessas boas novas que se chama Apocalipse. A apresentação do Cordeiro como leão. Vem trazendo, Senhor, uma unção especial nessa manhã sobre a vida do pastor Maurílio, sobre cada um de nós para compreensão, para revelação, para entendimento, Pai. Essa compreensão lança fora todo medo, porque nós que esperamos a vinda, a proclamação do Senhor Jesus definitivamente como Rei, Amém. nós temos alegria, maranata e não temor.
Pai, o verdadeiro amor lança fora todo medo, e este aprendizado, Pai, aumenta o nosso amor por ver o quanto que o Senhor é bom, misericordioso, bondoso. Assim, Pai, toca em cada família que está representada entrando nesta live. Amém, Deus. E o Senhor, que é dono do espaço, é dono da distância, para o Senhor não existe distância geográfica, vai levando, Senhor, uma unção especial. Amém. De provimento, amém, de cura, amém, de paz, de alegria e de aproveitamento deste tempo de isolamento que sim, é social, mas não é espiritual. O Senhor é presente e nesta manhã nós te glorificamos especialmente pela vida do pastor Maurílio, por toda essa liderança da Milagre, amém, por todas as ovelhas e por todos os convidados que estão entrando agora para aprender e todos nós compreendermos. Em nome de Jesus, amém, eu te agradeço. Amém. Amém. Então, irmãos, como nós sempre orientamos vocês, não tem como, não é? O Projeto Eco é exatamente um seminário bíblico. Então, não tem como você estudar um seminário bíblico sem pelo menos uma ou duas boas bíblias de estudos em sua mão, um caderno de anotação. Hoje eu estou com a caneta, né, que ela é marca-texto e caneta ao mesmo tempo, para que você possa anotar as coisas. Bem, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que o livro de Apocalipse, ele não pode ser estudado de uma forma sincronizada. Não. Veja bem, nós estudamos lá no capítulo 12, o que iria acontecer na terra e no céu no momento do arrebatamento. Vocês lembram? A mulher e o dragão, né? Estudamos aquilo lá. A igreja fugindo para o deserto, que nós vimos que o deserto, nesse caso, vai simbolizar na época da grande tribulação Israel, não é? E hoje nós vamos estar bem concentrados no capítulo 6 e 7, mas você tem que ter uma coisa na sua cabeça aí, não esquece. Os fatos que iremos estudar hoje é pós-arrebatamento da igreja. Lembra disso? As 10 noivas, 5 com óleo a mais, 5 não tinham óleo a mais, ou seja, não é toda a igreja que vai estar adornada no momento do arrebatamento, ok? Então parte da igreja que está preparada sobe e a igreja que ficar, ela foge para o deserto. E eu acho que foi o Fernando que me perguntou, que eu falei que o livro da graça, que é o Novo Testamento, volta a ser lei. Por quê? Se eu não for arrebatado e ficar aqui, eu saberei o que aconteceu com aquele povo que sumiu, que na verdade não sumiu. Eles foram arrebatados, foram levados ao Senhor como uma noiva, ok? E vocês vão lembrar de uma coisa que eu falei para vocês quando estudamos o capítulo 12. Lá no capítulo 12, no versículo 6, nós vimos lá que está escrito assim: e o Senhor guardou a igreja no deserto durante 1260 dias. Quem está acompanhando todos os estudos conosco, você que não está, vai lembrar que quando o pastor Alô leu isso, após o arrebatamento, a igreja foge para o deserto, o dragão desce na terra, não é isso? Eu falei, gente, guarda esse número de dias. Vocês estão lembrados disso? Eu falei 1260 dias, que dá exatamente 3 anos e meio. Lembre que o anticristo vai reinar 7 anos. A primeira fase, os 3 anos e meio inicial, ele poderá ser até confundido por aqueles que não têm a revelação, como se fosse o próprio Cristo. Lembra que o anticristo é o quê? É a junção da besta que surge do mar, e nós explicamos a vocês, quando a palavra de Deus fala do mar, fala do mundo espiritual, do mar de águas. Lembra? Terra sem forma e vazia, mas o Espírito se movia sobre a face das águas. Então, quando a Bíblia relata sobre as águas, fala do mundo espiritual. Quando a Bíblia fala surge da terra, tá certo? Fala do nosso mundo natural, governado pelo primeiro Adão, tá certo? E confirmado pelo segundo Adão, que é Cristo. Não esquece disso. Toda a criação, ela foi feita pelo haja de Deus. Mas o homem, claro, ao haja de Deus, o querer, haja é o querer, mas o homem foi um pouco diferente, estão lembrados? O homem, Deus, então, pegou do pó da terra. Então, quando fala terra, fala, então, do reino humano. Tá certo? Da humanidade em si. Esse reino da terra que nós vivemos nele hoje, que estamos nele hoje, esse reino que nós temos esse corpo físico, que vimos lá em 1 Coríntios 15, 50, 58, que terá que ser transformado por um corpo espiritual. Claro, que o reino da terra é um, o reino dos céus é outro reino.
Não vou repetir todos os estudos, mas nesses 4 minutos eu falei praticamente os 4 primeiros estudos que nós tivemos. Então lá em Apocalipse 12, pastora Lu, só recorda pra gente, capítulo 12 de Apocalipse, é o arrebatamento, pega pra gente até o versículo 6 só, de 1 a 6. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então para aqui, só um minuto. Lembram-se que quando nós estudamos as 7 cartas às igrejas da Ásia, nós falamos, gente, era para fato presente. Apocalipse ele trabalha, veja bem, com o tempo cronológico, que é esse tempo humano, nós somos regidos pela cronologia. Hoje, quando estiver dando uma hora aqui, eu vou fazer o mesmo que eu estou fazendo, que eu acho que está dando muito certo. A gente dá a lição na primeira live, que ela demora 1 hora, saímos e você que tem pergunta, você espera um pouquinho, uns 2 minutos até a pastora Lula gravar e pode voltar no segundo tempo, que a gente vai chamar assim, que é mais ou menos 20 minutos a meia hora, para que você faça perguntas na nossa lição. Então lembra para vocês verem, as cartas que nós estudamos, nós vimos que era para uma advertência, admoestação, recomendação para as igrejas daquela época, mas também era um ato profético para as fases, estações. Eu gosto muito da palavra que o pastor usa, estações. As estações que a igreja, deixada por Cristo, em Atos 2, passaria na terra, chegando a Laodiceia, que era uma igreja sem virtude, mas com todos os atributos humanos que existiam nas outras anteriormente. Hoje também você vê, eu vou voltar no capítulo 6 e 7, né? E citei o capítulo 12. Olha, então, gente, preste atenção. As coisas de Deus nem sempre estão na ordem cronológica escrita, porque Deus vive e reina no tempo Kairos. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é o alfa, o ômega, o início e o fim. Ou seja, Deus não está preso a um tempo. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Vocês conseguem entender o que eu falei? Fica legal. Podemos ir para frente? Podemos. Então nós vamos para a primeira fase do nosso estudo hoje. Nós vamos estudar sobre os 144 mil selados. Esses selados, irmãos, eu não creio de alguma forma que alguns creem, que seriam algumas denominações, digamos assim, elas acreditam que são 144 mil que serão arrebatados. Ora, não é isso, porque você vai ver que esses 144 selados, eles são selados entre a abertura do 5º e do 6º selo. Só um minutinho, amor, que eu tenho que dar essa explicação. Entre o 5º e o 6º selo. E os selos, tá, do livro que estava fechado, que o cordeiro abre, ele é depois do arrebatamento. Ok? Isso tem que ficar claro para você. Algumas boas bíblias de estudo, eu te recomendo pelo menos ter 2 com vocês. Por exemplo, a Bíblia Shed, ela fala que os 144 mil são só para as 12 tribos de Israel. Não está errado. E eu vou explicar. Já a Bíblia de aplicação pessoal, que também é uma excelente Bíblia de estudo, recomendo, não ganho comissão de nada, mas eu recomendo, ela traz uma visão mais ampla nesse caso. Ela fala que não é só aqueles descendência judaica, que tem o sangue judeu na veia, mas era para também aqueles que foram adotados. Ora, nós éramos servos, somos seus filhos. Não está errado. Vocês vão ver que nós estudamos profundamente isso para complementar um com o outro. Será, e alguém me perguntou isso essa semana,
será que os 144 são só das tribos? Ou será que os 144 mil, 12 de cada tribo, diz isso no texto, nós vamos ler, tá certo? Tem mais a ver daqueles que vão resistir e não receber o sinal do 666. O anticristo, então, é a junção, tá certo? Do poder espiritual de Satanás e o poder que ele permanece quando ele desce à terra. A besta do mar e a besta da terra. Falando isso, então, vamos começar o nosso estudo de hoje. Então, primeira coisa, pastora Lu, que nós vamos estudar vai ser Apocalipse capítulo 7. Vocês vêm comigo aí, gente. Capítulo 7. Nós vamos começar então do versículo 1 ao versículo de número 8. Apocalipse 7, versículo 1 ao versículo 8. Só um detalhe. Lembrem-se, depois eu vou voltar nos selos, tá bom? Que Apocalipse capítulo 7, que é a marca dos 144 mil, ela vai acontecer depois que o Senhor abrir o quinto selo, o selo da ira. É um livro, um pergaminho, e cada parte desse pergaminho Deus selou, e Jesus é o único que tem poder para abrir esse selo. Pastora Lu, lê para a gente, por favor. Bem, fala sobre os 144 mil selados de Israel. Capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar e nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil. Um minutinho, marque esse nome aí, Manassés. Marca na sua Bíblia, Manassés, não esqueça disso. Continua, pastor Lu. Douglas, Manassés. Verso 7, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Ok, então vocês viram que a princípio, olha, Bíblia, você estudar a palavra de Deus não é como ler uma revista Veja, tá bom? Você tem que estudar, você tem que aprofundar no estudo, preste bem atenção. Olha, igual muita gente às vezes não gosta de genealogia. Se você não gosta de genealogia, você não vai saber que Raabe, por exemplo, tá certo? É bisavó de Jesus Cristo. De Salomão. Correto? Salomão não, de Davi. Tá certo? Ela está na descendência. Então você vê, olha, em Jesus Cristo já não era um judeu puro. A avó de Davi. Eles não eram um judeu puro. Então, às vezes você não valoriza algumas coisas na Bíblia que são importantíssimas. São revelação, são palavras rema para você. E eu mandei você marcar aí, então, a tribo de Manassés. Pastora Luleu diz que é 12. Eu falei que a Shed fala que então são os filhos, não é? Que esses 12 mil de cada tribo, que formam 144 mil selados, eles seriam então, a Shed fala, são então 12 mil de cada tribo, que vão se converter a Jesus Cristo no período da grande tribulação, não recebendo o sinal da besta. Tá certo até aí? Tá certo até aí? E eu falei com vocês que a Bíblia de estudo aplicado, de aplicação pessoal, ela fala, não quer dizer que são só descendentes puros de judeus. E aí eu fui atrás para estudar. E eu achei uma coisa muito interessante. Pastora Lu, abre para a gente agora em Gênesis 35, 23 a 26. Gênesis 35, 23 a 26, gente, vai trazer ali os descendentes de Jacó, tá certo? Gênesis 35, 23 a 26. Pastora Lu vai ler, presta bem atenção no que ela vai ler, e você leu com a gente quem são citados. Os nomes não são citados na Bíblia por um acaso, ou assim,
Não. Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Então, o que está escrito aqui, nós chamamos de palavra logos, a palavra escrita. O que vem agora é o rema de Deus, a revelação que é dada a você, é dada a mim pelo Espírito Santo. Olha, presta atenção no que vai ser lido. Parece chato ler nomes de tribo, mas não é não. Você vai ver que há uma diferença nos filhos de Jacó para as tribos citadas em Apocalipse. Lê para mim, por favor, pastora Lu. Gênesis 35, 23. Ao 26. Descendentes de Jacó. Ruben, o primogênito de Jacó. Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia. José e Benjamim, filhos de Raquel. Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel. E Gade e Aser, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhes nasceram em Padã Arã. Presta atenção. Então, das duas esposas, ele teve filhos. E das duas servas de cada uma da esposa, ele teve filhos. Vou repetir, não é para ficar chato, mas para você entender. Da primeira esposa, que ele trabalhou aqueles primeiros 7 anos, que se chama Lia, foi Ruben, foi o primeiro filho, o primogênito, que deveria ser teoricamente o sucessor, mas você lembra do sonho de José? José, na verdade, foi o sucessor. Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Ok? De filho de Raquel, que era a preferida, ele teve José, que foi para o Egito, e Benjamim, que José prendeu no Egito para os irmãos virem. Já da serva de Raquel, ele teve 2 filhos, Dan e Naphtali. E de Zilpa, que era serva de Lia, ele teve Gade e Aser. Vem comigo agora. Quando a pastora Lu leu em Apocalipse, onde está Manassés? Em Apocalipse, pode voltar lá, Verso 6. 7, verso 6, está dizendo lá da tribo de Manassés. E nos filhos de Jacó está escrito Dan. Ora, será que a Bíblia errou? Será que Dan não está entre os 12 mil escolhidos? E errou e botou o nome de Manassés? Manassés, hoje eu vou falar muito à noite, você está convidado para o nosso culto. Você vai ver uma história maravilhosa que é a história de Manassés. Manassés, o nome significa aquele que foi perdoado por Deus. E se você não sabe, a tribo de Dan foi a primeira tribo que deixou que a idolatria entrasse no meio do povo na terra. Não é à toa que dos escolhidos não menciona a tribo de Dan, porque o reino dos céus não será conquistado pelos idólatras. A Bíblia diz isso. Do lado de fora estarão lá os idólatras. Então a tribo de Dan, dela que veio então a idolatria no meio do povo de Deus. E Dan não consta entre os selados. Manassés, sabe quem era Manassés? Filho do rei Ezequias, que ia morrer, orou e Deus deu ele mais 15 anos. Não vou falar muito sobre Manassés agora. Então por isso que nós podemos entender que os 144 mil fala para o povo judeu, claro. O povo judeu, ele é o que? A figueira de Deus. Mas quando Manassés entra, fala para você, fala para mim. Nós somos aqueles que Deus perdoou. Olha só, gente. O nome Manassés significa aqueles dos quais Deus perdoou. Então Manassés está lá em Apocalipse e não está na relação de filhos de Jacó. Entendeu? Então, por causa da idolatria, repara, por causa da idolatria, Dan não entra entre os 144 mil de Apocalipse, que serão selados, e Manassés, porque aqueles que Deus perdoou, eles então substituem
vida nessa situação. Talvez você tenha estudado Apocalipse 1000 vezes, mas talvez você nunca parou para ver isso. Talvez você passou correndo pelos nomes e não observou que tanto a Shed está certa, como da aplicação pessoal está certa. Então 144 são filhos de Israel? Claro que são. Só que Manassés por adoção, por aceitar o Senhor Jesus. E quem são esses 144? Os que defendem a tese que os 144 são os que vão ser arrebatados, olha, está indo ao contrário da Bíblia. E eles nem são aqueles que fugiram da igreja. Porque os que fugiram da igreja, que não estavam preparados no arrebatamento, é a igreja que vai pregar para eles, e eles vão se converter a Jesus Cristo durante o período mais difícil do planeta Terra, que é o período da grande tribulação, os 3 anos e meio. Lembra que eu falei, presta atenção, nos 1260 dias. Vocês estão entendendo que o estudo ele é um todo, ele não pode ser feito de uma forma separada? Então, gente, nos primeiros 3 anos que Satanás estiver reinando, que eles vão falar assim, quem é semelhante à besta, que foi ferida de morte, e nós vimos que a ferida de morte é quando Jesus leva cativo o cativeiro. Depois nós vamos explicar para vocês. Paulinha perguntou, onde é que está minha mãe? Nós mostramos para ela onde está a mãe dela, quando estivermos estudando hoje ainda os selos. Então, esses que estarão aqui, e o mundo se curvando perante a besta, recebendo 666 para comprar, para vender, etc. Eles, por que fala que é da tribo de Israel? Porque eles fugirão para Israel, e Israel será a única nação que não aceitará a marca do 666. E eu vou provar isso para vocês. Esses 144 mil, são 144 mil mesmo. Não é a igreja vai pregar para eles, a igreja vai se reunir a eles. Mas os 144 mil são os que não vão dobrar perante Satanás. E por eles não se dobrarem, Satanás se levantará com grande ira contra eles. São judeus, 11 das 11 tribos que vão se dobrar a Jesus Cristo, e mais os enxertados que são chamados de Manassés, da tribo de Manassés, são outros povos de outras línguas e nações que serão também considerados do povo, da nação judaica, por adoção, por ter se convertido ao Senhor Jesus Cristo. Posso provar isso para você? A pastora Lu vai abrir agora o capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 5. Apocalipse 14, versículo 1 ao versículo 5. Lembra, o arrebatamento aconteceu no capítulo 12, gente. Então, é a ordem cronológica. Mas, no Kairós, nós vimos que o arrebatamento acontece antes da igreja fugir. O arrebatamento acontece antes dos selos. Que nós vamos acabar os 144 mil aqui, nós vamos estudar os selos que serão abertos. Então, pastora Lu, lê para mim o capítulo 12. Capítulo 12, não, 14. Abra o seu ouvido e entenda a função desses 144 mil. Lê para mim, por favor, pastor Lu. Verso 1 ao 5. Vamos lá. Apocalipse 14, o cordeiro e os seus remidos no monte Sião. Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil. Tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá.
são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Olha que coisa maravilhosa. Enquanto os 3 primeiros anos, Satanás faz como boi, né? Marca com 666 na fronte ou na palma da mão os seus seguidores. 144 mil não se dobram a Satanás. Não se dobram a Satanás. E ao invés de receberem a marca da besta, recebe a marca do Cordeiro, recebe a marca de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso quando você estuda. Então você consegue entender que os 144 mil não é o povo arrebatado. Tanto que não é que a gente vai ler que quando o ancião pergunta a João, quem são esses de milhares e milhões? Ó, aqui dá um número certo de pessoas, gente. 144 mil. Esses 144 mil não eram convertidos no momento do arrebatamento. Não eram convertidos. Mas vieram a se converter. E qual foi a marca da conversão? Gente, o que você vai ouvir agora, você anota e dá um glória a Deus. Estou vendo que o Rodrigo está lá na Espanha vendo a gente. Rodrigão, dá um glória a Deus aí na Espanha. Repara para você ver. Quando você aceita Jesus, há uma ordenança para você. Qual que é a ordenança? Ser batizado. O batismo é simbologia da morte do velho homem e o renascer do novo homem. Isso no tempo da graça. Qual que vai ser a marca desses convertidos durante os 3 primeiros anos? 1260 dias. Eu falei, guarda esse número de dias, 3 anos e meio. Qual que vai ser a marca, a patente, vamos dizer assim, né? Gustavo Portugal é militar, sabe o que é uma patente? Qual que é a patente desses 144 mil? Ao invés de eles receberem o 666, eles vão receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E eles estarão no Monte Sinai, ali com a marca do Senhor. E no momento de luta, de tribulação, veja que vem um louvor do céu. É o consolo. O Espírito Santo não está mais na terra. Vocês estão me entendendo agora? O Espírito Santo foi com a igreja no arrebatamento. Mas a misericórdia de Deus não saiu da terra. Tanto que eles aceitam o Senhor Jesus Cristo sem ter o tempo da graça. Eles aceitam Jesus Cristo pelo que está aqui escrito aqui. Eles entendem o que aconteceu. Eles entendem o arrebatamento. Eles entendem que aquele homem que está governando, que se diz o próprio Cristo, que faz fogo descer do céu, não vou repetir o que eu já estudei com vocês para trás, ok? Esse homem não é o Cristo, mas na verdade, esses 144 mil que vão denominá-lo de anticristo. E ele vai se revoltar contra eles, porque eles se proclamam Cristo. Vem comigo, o anticristo falando que ele é o Cristo. O mundo todo falando assim, ele é o Cristo, ele é o Salvador, ele é o Redentor. Muitos judeus falando assim, olha, os judeus que não creem em Jesus Cristo estão esperando o Messias até hoje. E eles serão enganados. Falam assim, esse é o Messias. E esses aqui falam, não. O Messias já buscou a igreja. Agora ele volta como leão. Ele não vai ser mais cordeiro. Ele vai ser o leão. E ele vai voltar para nos resgatar na batalha do Armagedon. Isso é maravilhoso. Então você recebe uma marca também. Se você aceitou Jesus e ainda não se batizou, corre. Batiza rápido, meu irmão. Porque o batismo é importante para você. Mas você pode perguntar assim, o ladrão na cruz não foi batizado. Eu sei disso. Tempo da graça. Ele foi salvo, eu creio. Mas você está aí por que não ser batizado? Esses homens que aqui estão, meu irmão, esses aqui, esses homens, eles não vão aceitar o 666. Por isso que a pastora Lu leu lá em Apocalipse 14, que fala assim, esses são 144 mil que receberam a marca, capítulo 12, desculpa. Lê só para mim de novo essa parte, pastora Lu. Ela leu o versículo 1 ao versículo 5, mas fala, olha. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do... Não, desculpa. Eu 12. quero que não, que a gente estava lendo agora 14 mesmo, que fala dos 144 mil de novo. Desculpa, pastor. 14:1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito seu nome e o nome de seu pai. Pronto. Não precisa explicar mais nada.
Satanás marca com 666 numa fronte ou na mão. Nós vimos isso quando estudamos a besta que surge da terra. Agora, você vê o Cordeiro, Jesus Cristo como Cordeiro. Por que como Cordeiro para eles? Por que para eles é como Cordeiro? Porque o Cordeiro é que tira o pecado do mundo. Mas nós vamos ver que quem vai abrir os selos, e agora nós vamos começar a estudar os selos, está no tempo certinho, 9h30. Eu planejei estudar os 144 mil em meia hora e os selos em meia hora. Você vai ver que quem vai abrir os selos já é o leão. Olha, Jesus na terra, Cordeiro, Salvador. Jesus no céu, o vencedor, o leão da tribo de Judá. Quando ele voltar para a batalha do Armagedon, ele não volta mais como Cordeiro, porque aqueles que tinham que ser marcados pelo Pai, todos já foram marcados. Ele vai vir agora batalhar com eles contra o exército mal, que por sua vez recebeu também a marca, mas não a marca de Deus, a marca da besta. Estamos indo bem? Então agora vamos então estudar os selos. Lembrando que na verdade, quando a gente entra no capítulo 5, né, do livro do Apocalipse, que são os selos, preste atenção, é um livro com 7 selos. A palavra no grego é biblion. Biblion significa rolo, pergaminho, tá? Então quando fala assim, aqueles que vão abrir o livro, e no céu eles vão falar assim, quem é digno de abrir o livro? Na verdade, assim, quem é digno de desatar o rolo, ok? Que é biblion, que na verdade chama rolo. Esse rolo, o que acontecia com um decreto real? Imagine que minha aliança aqui seja então um anel da marca real. Eu molhava aquilo ali, tá certo? Que faz vela, como é que chama? Parafina. Então tinha a parte no decreto, eu ia aí, fazia a chancela daquela parte. Enrolava-se, eu ia numa outra parte e tal. Outra chancela. Então, na verdade, cada selo que é aberto por Jesus Cristo Leão é uma demonstração da ira de Deus contra o reinado do falso Cristo, o anticristo, que esses 144 mil vão denominá-lo aqui sobre a terra. Então você vai entender agora a abertura dos selos e nós vamos explicar. Vamos lá então para o capítulo 5 agora, pastora Lu, capítulo 5 de Apocalipse, a visão do livro selado. O capítulo 5 ele é bem longo, mas eu vou pedir à pastora Lu que possa ler ele para mim. Nós vamos precisar ler ele todo, tá bom, gente? Vamos lá, capítulo 5 do livro do Apocalipse, ele tem 14 versículos, ele não é tão grande assim não, mas você não vai entender se não ler. Vamos lá. Capítulo 5, a visão do livro selado, com 7 selos e a do Cordeiro. Verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem do céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Temos que parar e explicar. Repara para você ver. Ele vê o Cordeiro, então ele vê Jesus Cristo, porque nós não estamos no tempo Cronos, nós estamos no tempo Kairos. Ele vê Jesus Cristo como Cordeiro de Deus. E aí quando ele vê como Cordeiro, lá no céu, onde está esse rolo de Deus, que são escritos por Deus, eles começam a chorar, falam assim, quem pode abrir? Quem é digno? Por que isso? Porque eu sempre explico para vocês uma coisa muito importante. Olha, Deus respeita reinos. Se os selos de Deus é a ira de Deus sobre a terra, por causa do reinado do anticristo, ora,
só poderia abrir alguém que venceu no céu e venceu na terra. Só ele poderia abrir. Veja, porque que quando o profeta, e aqui eu acredito que seja o apóstolo João, é consolado, ele chega a dar um tapinha nas costas dele, estou falando de uma maneira brincadeira, ele fala assim, calma aí, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Olha, o leão da tribo de Judá, sim, Jesus Cristo que venceu como cordeiro e se transformou em leão. Ele pode abrir. Por quê? Porque ele reina na terra e ele reina no céu. Então ele pode abrir. Viu como é que de cordeiro para leão teve uma mudança? Não é o cordeiro que abre os selos, é o leão. Foi isso que a pastora leu no versículo 5, olha só. Todavia um dos anciões me disse, falando para João, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Eu te falei que é o rolo. Venceu para abrir o selo. O selo só pode ser aberto porque Jesus venceu a morte. Amém, irmãos? E ele vive agora como leão. Vai citar ele como cordeiro. Vocês viram lá no Monte Sinai, ele como cordeiro, salvando os 144 mil. Mas vai citar ele como leão. Leão porque é o vencedor. Então o cordeiro se transforma em leão. No começo de Apocalipse você vai entender isso. Quando João tem a visão de Jesus Cristo, ele não vê Jesus Cristo como o homem que veio na terra. Ele vê Jesus Cristo já glorificado. Os pés eram como latão, a língua como espada de dois gumes, a voz como voz de muitas águas. Estão lembrados disso? Ele vê o leão. Esse Jesus glorificado, ele é tratado na Bíblia como leão da tribo de Judá. O Jesus Cristo, o verbo que se faz carne, ele é tratado na Bíblia como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estamos indo bem? Pastora Lu, continua para a gente, versículo 6. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Olha só, para aqui lá de novo, olha só. Ele vê de novo o cordeiro. E esse cordeiro estava no meio de quê? De 4 seres viventes. Sabe quais são os 4 seres viventes? Os 4 evangelhos que falam de Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. A palavra de Deus é viva. Ela é escrita na terra, mas ela é vivente, porque ela não é uma letra, ela é rema. É lindo quando você aprende. Vi o cordeiro no meio dos 4 seres viventes, que são os 4, o trono do cordeiro. Por quê? São os 4 seres viventes, são os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos são os 4 seres viventes. João está vendo no céu, gente. Na terra, os 4 seres viventes são representados pelos 4 evangelhos. No céu, ele vê 4 seres viventes. Continua, pastor Ali. Verso 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Todos os anciãos
prostraram-se e o adoraram. Amém. Então, olha, os 4 seres viventes são os 4 evangelhos. E quem seriam os 24 anciões? Muito simples. Os 12 patriarcas do Velho Testamento e os 12 discípulos de Jesus Cristo. Eles vão compor, então, o coro do reconhecimento. A gente chama o coro do reconhecimento do que Jesus Cristo fez e foi. Repara, os patriarcas, eles todos profetizaram até Jesus Cristo. Vocês estão comigo? E os discípulos, eles testemunharam a presença de Jesus Cristo. E agora, então, eles têm uma visão da unificação dos 4 evangelhos, dos anciões, que são 12 patriarcas e 12 apóstolos, todos eles dizendo: digno é o Cordeiro, porque pelo seu sangue, ele constituiu novamente a salvação e a unificação do homem com Deus. O homem era imagem e semelhança de Deus. O pecado fez isso. Separação. Mas o sangue do Cordeiro é o melhor super bonder que existe no mundo. Esse super bonder novamente reuniu Deus e o homem. Por isso que era digno. Primeiro, os representantes da terra, que são os 24 anciões, reconhecem o Cordeiro. E depois, os anjos do céu. Jesus Cristo, então, agora é reconhecido como Rei na terra e no céu. Então, quando Deus fez o homem e deu a terra, ele reconhecia a autoridade do homem sobre a terra, que deveria estar debaixo da autoridade de Deus. Olha, por que Satanás fala com o seguinte: olha, coma do fruto proibido que você vai ser semelhante a Deus. Satanás tentou trazer Eva, tá certo, para um posto de igualdade, criatura igual. Igualando Deus ao homem, Satanás reinaria sobre todos os reinos. Parou para pensar? Só que então ele é expulso e agora, através do sangue do Cordeiro, novamente, aquilo que tinha sido quebrado, que era o grande trunfo de Satanás, agora é curado pelo sangue do Cordeiro que é derramado. Eu acho que ficou legal essa primeira parte. Então nós vamos agora ver então os selos. Vocês viram então que tem um rolo e esse rolo tem os selos. O grande problema é quando começa a abrir esses selos. Porque Satanás, como diz aí a turma jovem, né? Ele está de boa na terra. Né? Todos os países do mundo estão dizendo: ó, esse aí que é o Salvador, esse é o Cristo. Os 3 primeiros anos e meio. Só 144 mil e a igreja que fugiu, que fala: não, esse na verdade é o anticristo. Esse aí é o anticristo, esse é Satanás. Ele vai se demonstrar Satanás quando ele começa a perseguir. Nos 3 últimos 3 anos e meio posteriores dos 7 anos que ele vai reinar. Mas agora Deus começa também a reagir na terra pela ação de Satanás. Reparem, foi necessário que Cristo Jesus fizesse todo esse trabalho de unificação para que Deus, através de Cristo, tivesse essa autoridade. Deus sempre teve autoridade, talvez eu usei um termo errado, mas que Deus se manifestasse contra o que estava acontecendo na terra por permissão humana. O juízo de Deus veio por causa da permissão humana. E nós vamos ver então os primeiros selos. Nós vamos ver os primeiros. Tudo muito longo. Nós vamos ver exatamente. Nós vamos começar a ler o capítulo 6, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto selo, até o quarto selo, porque nós vamos ter aqui também simbologias. 10 minutos. Importante. Lê pra gente então os 4 primeiros selos, Lu. Apocalipse 6, 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem.
Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi... perdi aqui. Balança E na ouvi, mão. verso 6, balança na mão, final do verso 5, 6. E ouvi... o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Então, não vai dar tempo aqui, mas depois você vai deixar um para casa para você. Vocês vão ler Zacarias, capítulo 6, de 1 ao 7. Zacarias 6, de 1 a 7. Não dá tempo. Lá vai te explicar direitinho a simbologia desse. É exatamente o anticristo. Muitos falam, é Cristo. Não. Lembra que Cristo está abrindo os selos. Não poderia. Zacarias, capítulo 6, de 1 ao 7. Tá? Lá vai estar explicando exatamente cada um desses cavaleiros, os seus cavalos. Na verdade, está explicando os seus cavalos. Cada cavalo tem uma simbologia, ok? Da ira de Deus derramado. O primeiro é o anticristo. Alguns falam, não, é o Cristo. Não, não significa que o cavalo branco, veja que o cavaleiro não é branco. Os de Cristo têm as vestiduras brancas. Diz que o cavalo é branco, exatamente para enganar. O primeiro que vem à frente é o anticristo. O cavalo vermelho vão ser as guerras. O cavalo preto, fome. Tá travando, e a última, e o último cavalo amarelo vão ser exatamente as pandemias que vão matar 1/3 do povo do planeta Terra. O pessoal Terra. tá reclamando que tá travando. Não sei como é que tá. Não, aqui pra mim tá passando, eu acho que normal. Vocês estão vendo normal aí, gente? Não, tem muita gente falando que tá travando, então não adianta. Tá travando aí? Deixa eu ver aqui. Muito, Valéria. Vamos. Tá travando. Tayane também falou que tá travando. Voltou, gente? Eu acho que... Vamos finalizar e reiniciar? Vamos fazer o seguinte. Pastor Luiz escrever. Nós vamos finalizar agora. Vocês aguardem um pouquinho que eu tenho que falar só para terminar do 6º e 7º selo. O 6º selo... Não, agora voltou. Parece que está todo mundo normal. Vamos, de qualquer forma. Espera um pouquinho. O 6º selo, o que vai acontecer? Vai ser exatamente terremotos e sinais no céu. Veja que os anteriores atingem os homens. Este 6º selo agora vai atingir a terra de uma maneira sobrenatural. E o 7º e último selo, tá certo? Ele vai ser a liberação de 7 anjos. Então era muito importante explicar essa parte para vocês. Nós estaremos terminando essa primeira parte agora e fique por aí. Vamos estar gravando essa primeira parte. Estou esperando o pessoal entrar bem, porque não entrou. Quando começa a entrar, aparece para mim. Exatamente. Não, mas pode começar. Aí, Marquinhos, primeiro, vai ganhar um prêmio. Vamos voltando devagarzinho aí. Tatá voltou também. Guzão. Paulinha. Isso aí. Então, devagarzinho vocês estão voltando. E agora, então, ficou um pouquinho corrido. Segundo aqui, a dona Lu que tá do meu lado aqui. Então, devagar. Veja que as cores... Dá para ver, igual eu falei, a Bíblia não é revista Veja. Então você tem que ler e saber interpretar a Bíblia através do rema, através do Espírito Santo que está dentro de você.
quando a palavra de Deus dá cores e fala lavados pelo sangue do Cordeiro, vestiduras brancas, quando trata da gente, fala de vestes. Vestes é o que vem o quê? Nos acolher, nos proteger. Lembra do filho pródigo? O segundo ato que o pai tem com ele é qual? Primeiro beija, depois manda trazer vestes limpas. Então, quando fala de santificação, fala de troca de vestes. Os selos não fala que os cavaleiros são de cores diferentes. É exatamente a estratégia de Satanás, que tenta se transfigurar em anjo de luz. Todas as quatro cores que são dadas, e eu mencionei para vocês Zacarias. Eu vou pedir para a pastora Lu para ler a gente Zacarias, para não ficar um estudo corrido. Aê! Olha lá, ela está comemorando, ela é linda, eu amo essa mulher. Aê! Ela estava me chamando a atenção que eu não li Zacarias, então nós vamos ler Zacarias. Só porque eu xinguei. Vocês vão ver, gente, olha só, mas isso é muito importante você entender. Apocalipse, você tem que realmente orar, jejuar, sabe? Ontem Deus já tinha dado a revelação, depois eu vim para cá à noite, a pastora Lu viu a madrugada, para orar. Porque Satanás tenta nos confundir. Então guarda uma coisa na cabeça de vocês. Branco, vermelho, preto e amarelo não está falando a cor do cavaleiro. Está falando a cor do cavalo. Cavalo. Quem conhece alguma coisa do espiritismo sabe que o espírito chama o homem que o recebe de cavalo. Então está falando do cavalo. O cavalo branco não é Cristo. Cristo, vocês leram lá, ele é o leão da tribo de Judá, o único que pode abrir o selo. Ele está no céu abrindo o selo. Então não é ele que está sendo na terra. E nem ele é a marca da ira de Deus, gente. Cristo é a marca da ira de Deus? Não. Cristo é a marca da misericórdia e do amor de Deus, a graça. Então esse cavalo branco que vem à frente, e olha que ele abre caminho para o cavalo vermelho, que são guerras, para o cavalo preto, que é a fome, e o cavalo amarelo, tá certo? Que são as pestes, as pandemias que vão matar um terço da terra. Estamos bem aqui? Até aqui nós estamos bem? Então, essa é a visão desses primeiros selos que são abertos. O sexto selo que vai ser aberto, vou explicar para você, vai mostrar que é o seguinte, é a reação dos tempos e do céu, tá certo? Vai ter um grande terremoto na terra. Eu não li, está no versículo 12. Estou só explicando, porque eu acho que dá para explicar. Haverá um terremoto, tá certo? Na terra, que matará muitas pessoas, e também haverá acontecimentos no céu. Versículo 13 diz: as estrelas do céu cairão pela terra, como a figueira quando abalada por ventos. Ou seja, gente, haverá meteoros caindo sobre a terra, como aconteceu nos tempos dos dinossauros. E isso será uma catástrofe na terra. Este é o sexto selo. O rolo está sendo desenrolado. O último selo, que é o sétimo selo, na verdade, parece que nada aconteceu. Parece. Mas, na verdade, Deus está liberando 7 anjos para também que venha fazer juízo na terra. Antes dos 7 anjos, é matéria da semana que vem, nós vamos ver que vai ter a visão dos glorificados. Então, tenta me entender. Acontece o arrebatamento. O arrebatamento é a subida da igreja. Acontece no segundo céu a batalha, que vocês sabem qual que é. O dragão e Miguel. Satanás vai vir cair na terra. Esse meio termo, ok? Cristo, leão. Satanás chega à terra, a igreja foge, os 144 mil são selados, estou falando da terra. Agora no céu nós estamos no caminho do altar, como a noiva tem um caminho para o altar. É muito significativa aquela questão da noiva entrar na igreja e o noivo vir buscar no meio do caminho. Simboliza exatamente a igreja, a noiva subindo e Cristo encontrando com ela nas nuvens. E quando nós chegarmos no céu, será a matéria da semana que vem, capítulo 7, segunda parte, a visão dos glorificados. Aqui não está falando da terra. A terra está sofrendo as consequências do reinado de Satanás. Está bem claro para vocês, gente? Acho que está. E agora nós vamos ver o restante do capítulo 7, o que vai acontecer no céu quando nós estivermos lá.
Bom, a minha parte terminou agora. E Zacarias, a gente vai ler? Zacarias, a pastora Lu vai ler para vocês. É o último texto. Zacarias 6, e aí eles vão 6 de 1 ao formulando as 7. perguntas Isso. deles, né? Pode começar a formular a pergunta, tá, gente? Que só vai ler Zacarias. Zacarias 6, verso 1. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e esses montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo, pretos. No terceiro, brancos, e no quarto, baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isso, meu senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos da terra que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, os brancos após eles, os baios para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: ide, percorrei a terra, e percorriam a terra. E me chamou e me disse... Eu acho que acabei. Isso. Então, olha só. Ali eles falam aqui dos carros. Os carros eram exatamente os carros de guerra. E veja que eles dão as mesmas cores que nós lemos lá dos cavalos. Ok? Então, veja bem. Zacarias tem a visão igual de Daniel. Lembra que eu expliquei para você naquela lição a visão horizontal? Então, Zacarias, na mesma esfera, ele está vendo então como se fosse carros de guerra caminhando, cada um com uma parte da terra. João, como está no céu, que ele fala que foi levado ao céu para ter a revelação do único livro profético do Novo Testamento, que é Apocalipse, ele tem a visão como se fosse os cavalos. Terminamos então hoje de estudar os 144 mil. Vimos que não são só esses. Se você estava preocupado, né, de não ser judeu e não ser arrebatado, seu arrebatamento não depende de ter um nome judaico, não, ou te achar numa árvore genealógica lá de Apocalipse, de ajuda, não. Seu arrebatamento está ligado ao livro da vida. Sendo você brasileiro, alemão, francês, não interessa. Então temos que desmistificar algumas coisas que estão falando por aí, que está contra a palavra de Deus. Os 144 mil são para os judeus? São. Mas também é para a tribo de Manassés. Lembra de Manassés? Aqueles que Deus perdoou. Então lembra disso. E eles vão aceitar Jesus no momento mais difícil da vida. Se você acha que você aceitou Jesus no momento difícil da sua vida, você não sabe de nada, bobinho. O momento difícil vai ser esse agora. Vamos para a pergunta, mãe. Ângela pergunta: quem ficar depois da segunda vinda de Cristo e reconhecer que ele veio e buscou sua igreja, não aceitar o sinal da besta, eles terão uma segunda chance? Aí, Ângela, boa, foi o que nós estudamos hoje. Veja bem, a primeira vinda de Cristo, na verdade, ele não desce até a terra. Ele encontra com os arrebatados nas nuvens, matéria da semana que vem. Então, houve o arrebatamento. As 10 virgens de novo, Ângela. 5 ficaram. A igreja, parte da igreja que não estava preparada, ficou na terra. E ela vai ter asilo só em Israel. Vou bem devagar para você não se perder. Quando ela estiver em Israel, ela pregará que Jesus Cristo levou a igreja. E há uma chance. Ainda nós vamos ver o juízo final, Ângela. Nós não vimos isso. O juízo final é exatamente depois da batalha do Armagedon, tá certo? Quando Cristo virá com seu trono branco e com nós, porque nós que fomos arrebatados, a primeira leva do pessoal, passa também a ter corpos celestiais, lembra? 1 Coríntios 15. Nós seremos o exército de Cristo e nós viremos com Cristo e Cristo com um sopro derrotará Satanás. E aí você vai entender o que diz o livro de Mateus. Alguns, pelo juiz, serão julgados conforme as suas obras, alguns ficarão à direita, outros à esquerda. Sim, eles terão chance não de serem arrebatados, Ângelo, mas terão chance sim de entrarem na Nova Jerusalém pelo arrependimento dos seus pecados. Acredito que eu respondi. Tem Respondeu. outro? O Mário Jorge tá assim: agora volta ao primeiro selo e repete tudo com calma. Aqui você podia... Mário Jorge, eu vou te responder isso no WhatsApp, tá? Mário, valeu. Eu também tenho essa dúvida que eu tô do lado dele, e tô no primeiro selo. Repete só assim os selos. Primeiro selo, o que é? Olha, segundo selo, o gente, que é? vamos devagar.
Tá escrito, lê o primeiro selo. Tá, o primeiro selo é: ouvi um dos quatro viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Então vi um cavalo branco. O que quer dizer o cavalo branco? O cavalo branco é o anticristo. Então pronto, anticristo. E o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O cavalo branco. O cavalo branco, o cavaleiro dele, o cavalo branco simboliza o anticristo transvestido de anjo de luz. 3 anos e meio do reinado do anticristo, ele vai se parecer um anjo de luz. Mas pode ver que ele, então, ele vem ali para vencer, recebe uma coroa. Realmente ele recebe uma coroa, ele vai reinar na terra pela permissão humana. Que os homens vão perguntar, quem é semelhante à besta? Ficou claro agora? Ok. E o segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, o vermelho. O que é o cavalo vermelho? Cavalo vermelho é o símbolo das guerras. Ele vai, então, criar atrito. Qual a grande guerra dele? Vamos destruir o restante daquele povo que ficou aqui. Então, só um minutinho. Saiu outro cavalo, que é o vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Tal. Então, esse segundo cavalo vermelho, ou cavaleiro... Tá vendo? Olha como é que é importante. Tá vendo como é que é importante ler? Sim. O próprio texto é explicativo. Foi dado a ele... O que foi dado a ele? Foi dado a ele tirar a paz da terra. Pois é, o cavalo tem um símbolo e o cavaleiro tem outro? Vem cá. O cavalo, gente, eu falei, vocês lembram que nós estudamos, eu falei assim, olha, simbologias, metáforas na palavra de Deus? Então é uma metáfora. O cavalo aqui é uma metáfora. Para o quê? Para o selo que foi aberto, a permissão que Deus, porque tudo depende da permissão de Deus, de Satanás fazer guerra entre os homens. Depois ele aparece como a solução da paz mundial. Então, o cavalo vermelho simboliza as guerras que acontecem na Terra. Ok? Tá, e eu quero só perguntar o seguinte. Todos os cavalos, porque eles são símbolos. São 4. 4. Então, eles são símbolos. E os cavaleiros têm um símbolo à parte? Não. Vamos lá. Os cavalos, então, é o símbolo. Branco, o anticristo. Vermelho, guerra. O preto, fome. E o amarelo, as pandemias, ok? Todos os cavaleiros, lembrem, e foi expulso Satanás e 1/3 dos anjos. São demônios que vão, na visão metafórica de João, eles são cavaleiros montados em cavalos. Os cavalos simbolizam as pragas que trazem, ok? Os cavaleiros são demônios liderados pelo anticristo, que estaria sentado no cavalo. O chaveiro, eu acho que é o Rafa, né? É o Rafa. O cordeiro agora vem como leão para batalhar com 144 mil contra Satanás? Não, Rafa. Vamos lá. O cordeiro está guardando no Monte Sinai os 144 mil. Ok? Semana que vem, na hora que a gente vê a visão dos glorificados, nós seremos glorificados. Vou falar de você. Você foi arrebatado, Rafa. Você já não tem um corpo humano. Durante um período, você vai ser preparado. O louvor é a arma de vitória. Não é que você vai ficar dia e noite só cantando perante Deus. Não é isso. Você está no céu sendo preparado para aquele momento onde Satanás reuniu exércitos da terra, cercar Jerusalém, cercar Israel, ok? Para destruir os 144 e o restante da igreja que ficou. Você está me entendendo? Aqueles que não receberam a sua marca. Tá bom? Vai ter sim. E olha, Macron, presidente da França, ele já deu uma ideia de ter um exército mundial para a proteção do mundo e etc. Então, a ideia da unificação dos exércitos, dos povos, já existe, ok? A Ângela pergunta... Bom, em cima dessa pergunta do Rafael, o cordeiro agora vem como leão?
Tá travando um pouquinho, viu, O pastor? cordeiro na batalha Não, do Armagedon virá como leão. Então é no Armagedon que o cordeiro virá como leão. No Ok. céu ele já é o leão. Na terra ele virá como leão. Porque ele foi o cordeiro, Rafa, até o que? A salvação. Em Jesus, eu falei isso bem claro no começo. Jesus, quando é visto como nosso Salvador, ele é o cordeiro, ele é o sacrifício, ok? Jesus, quando se vê vencendo a morte, ressuscitando, ele já, lá no céu, já é o leão, ok? Eu também creio, aí como o Rafa perguntou, que há uma simbologia desde a entrada da explicação Claro, de Apocalipse. Apocalipse é a apresentação do cordeiro como leão. Sim. Né? Então ele é o leão. Cordeiro, ele foi por nós. Mas mesmo agora Mas ele já... o 144 ele continua sendo o cordeiro. Sim, porque Ok? ele é o perdão. Lembra-se disso. Primeiro estudo nosso. Eu sei, Rafa, eu sei que você está desde o começo. Eu falei, o livro de Apocalipse é todo ele metafórico. Por quê? João estava na ilha de Patmos, que era um exílio político, e todas as suas cartas eram lidas. E ele aprendeu com Jesus a falar em parábolas. O que é parábola? Parábola é uma maneira de você demonstrar no mundo natural algo que não é natural. Então, quando se fala de cordeiro, leão, 4 seres viventes, olha, são os 4 evangelhos. Então, era a maneira de expressar. E você pode dar um glória a Deus aí, você que está conosco. Só a nós que temos o Espírito Santo é dada a revelação da palavra. Só nós que vamos entender por que a tribo de Dan não está aqui. Dan era filho de Jacó. E por que ele foi substituído por Manassés? Ficou legal, Rafa? Então, todo livro, você tem que entender que o discernimento do livro de Apocalipse, o único livro profético do Novo Testamento, ele só se dá através da palavra rema, do Espírito Santo que está em você. Sem a rema é impossível. Agora uma opinião. A Ângela pergunta, você acha que o Só dá, anticristo virá do Vaticano? Há 2 linhas de pensamento. Se vem do Vaticano, Ângela, é baseado na localidade do Vaticano. Mas nós vamos ver, tá certo? A queda da prostituta, a antiga Babilônia. Nós vamos ver que vai bater muito mais com a ideia do Vaticano. Há uma linha que eu creio que tanto os 2 livros que eu passei para você, e vale a pena você ter tanto a chat como da aplicação pessoal, eles creem que o anticristo, tá certo? Ele virá ou da reformulação do Império Romano, que é agora o mercado comum europeu, se você pegar, Pati, ou mesmo da tribo de Dan, que está fora aqui dos 144 mil. Então ele poderá ser um judeu da tribo. É certo o seguinte, Ângela, ele vai governar também sobre Israel que não aceitar o Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho como te falar com certeza, porque são linhas muito próximas. Acredito mais na questão do Vaticano, que você vai ver que é o seguinte, que nós vamos estudar isso, vai dizer o seguinte, a prostituta que está sobre 3 montes, você vai ver que em termos geográficos, bate muito mais o Vaticano com aquela prostituta. Por que chamada prostituta? Que aquela prostituta é aquela que traiu a palavra de Deus, ok? Que aceitou a idolatria. Bate muito mais com a prostituta do que com o anticristo. O anticristo ou virá da tribo de Dan ou virá do mercado comum europeu, pode ter certeza. Gente, eu quero pedir desculpa, mesmo não sendo nossa culpa, a questão de estar travando. A gente está ouvindo aí em todas as lives essa questão da internet. E como todas as igrejas estão passando lives agora de estudo bíblico, de culto, glória a Deus por isso. Toda vez que travar, dá um glória a Deus. E vou falar para vocês, não é Satanás, porque ele não tem poder, em nome de Jesus. Amém. Então, dá um glória a Deus. Isso é a nossa tecnologia que não está acompanhando a nossa demanda, viu? Então, não é nada com Satanás. Satanás já está derrotado. Amém. Vamos voltar para o nosso estudo. Então, se travar, dá um glória a Deus.
O Gustavo tá aí confirmando o que o pastor falou. Gustavo Portugal ou Gustavo Portugal. Pastor? Portugal. Gustavo Pastor deve estar dormindo ainda. Tá aí, ó. Legião estrangeira tem sua base e origem na França. Estão querendo realmente implementar a visão novamente. Voluntários do mundo todo estão se alistando. Boa, Gu. Tremendo, né? Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta, meninos? Ou então formule suas perguntas. O Jonas já deu glória a Deus. O Jonas é obediente. Não, é porque tá travando. Então, gente, para encerrar, então, já que não tem pergunta, tem não? Posso? Ei, Gu! Bem-vindo. Bom dia, que maldade, Gu! Que viu, maldade. Gu? Tá certo? Você tá acordadinho? Pastora Lu tá falando mal do você, Gu. Aqui, a Débora ligou também. A Débora tá aí na nossa live, né? Bom dia, Débora. Eu sei que você tá no telefone do pastor Glaucio, porque deve estar dormindo. Aí eu fiquei gozando. Você já veio pra parou que ela só goza pastor homem? Mulher não faz isso não. Mas mulher, olha, eu vou defender a nossa turma. Tatá, eu tô fazendo seus exercícios quando eu tô em casa, viu, Tatá? Tá ficando bom. Mas peraí, vamos voltar pra cá, depois a gente brinca. Se tiver mais perguntas, gente, porque vocês vão estudar, né, a respeito, eu também, já deixa formulada a sua pergunta e semana que vem a gente já esclarece junto com a continuação dos selos, tá bem? Então, só para terminar, estudamos 144 mil. Observamos que, se você olhar os filhos de Jacó, tá certo? Dan, que era filho de Bilá, que era serva de Raquel, ele não entrou nos 144 mil. E foi substituído por Manassés, que é filho do rei Ezequias. Que eu te convido para estar no culto hoje à noite, que eu vou estar pregando exatamente sobre a vida de Ezequias. A turma do louvor que estava comigo lá sabe o que eu vou falar, que eles estavam comigo no louvor. Mas vocês vão ver como isso é sério, gente. Então a tribo de Dan, para quem não sabe, não estudou Bíblia, a idolatria, Ângela vai te ajudar nessa questão do Vaticano. A idolatria entrou no meio do povo judeu através da tribo de Dan, e ela foi excluída dos 144 mil. Então há uma grande chance também do anticristo ser judeu da tribo de Dan. Ok? Há sim estudos realmente muito consistentes. Ou mesmo o anticristo vir do mercado comum europeu. Porque nós temos que lembrar que durante o Império Romano eles condenam a Cristo à morte. Ok? César. Então também é possível que seja um líder europeu que tente unificar os exércitos do mundo. Tá certo? Eu tenho um vídeo que fala um pouco sobre essa questão histórica exatamente da legião estrangeira que o Gu falou aí, que fala essa questão, as ideias de Macron sobre uma moeda única no mundo, e uma moeda única no mundo ajuda o 666, lembra? Você não pode comprar, você não pode vender. Um exército forte no mundo, isso também ajuda muito também a unificação. O exército está para obedecer ordens. Então chama uma ordem mundial. Quem quiser depois me pede em particular que eu vou passar. É um vídeo sério, não é auê não, é coisa séria, de estudos sérios, que eu posso passar para vocês depois. Então nós estudamos essa parte, estudamos então os selos sendo abertos, ok? E vimos que enquanto os selos estão sendo abertos, está sendo aberto o selo pelo leão da tribo de Judá. Então, quando você vê Jesus reinando na terra, você vê o Cordeiro, porque ele tira o pecado do mundo e sacrifica por esse mundo. Quando você vê no céu, você vê como leão, porque o leão da tribo de Judá é aquele que venceu e vai vencer eternamente. Os anjos enxergam Cristo como leão. Os arrebatados verão Cristo agora como leão. João, na ilha de Patmos, ele não vê o Cordeiro, ele vê Jesus glorificado, o leão. Mas aqueles que ainda não são salvos, eles ainda não precisam do leão. Eles precisam do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? Creio que deu para aprender bastante hoje. Semana que vem a gente continua. Voltaremos semana que vem o culto de celebração. Às 19 horas será no templo e também será transmitido. Mas ainda o Projeto Eco, até que passe esses momentos, nós estaremos aqui fazendo pela live
Live mesmo, né, mãe? Live da igreja, ok? Ivan, dá só uma palhinha para muita gente, tem muita gente aí no eco, de como que vai se dar. Como nós vamos voltar. Voltaremos semana que vem. Poderemos ter no máximo 60 pessoas no culto. Nós temos 300 metros quadrados de templo. Então, a lei que permite o retorno, 60 pessoas. Todas as pessoas terão que ter máscara. Se você for sem máscara, infelizmente, irmão, nós não poderemos deixar você nem entrar na igreja. Sabe por quê? Porque nós somos cumpridores da lei. A igreja não está aqui para desobedecer lei. Então, nós falamos, irmão, nós te amamos, gostaríamos de estar lá em cima com você, te beijar, te abraçar, mas não podemos. A lei não permite. Então, você está sem máscara, infelizmente. Volta para casa ou passa na farmácia, compra a sua máscara e você pode entrar. Tem que cadastrar com a Rose? Outra coisa, se você vai ao culto, nós pedimos vocês que liguem para a secretaria da igreja e confirmem a sua presença com a Rose. Por quê? Porque eu tenho que limitar a 60 pessoas. Claro, eu terei que dar preferência a 60 que chegarem primeiro. Ok, gente? Isso durante esse período de pandemia. Também vamos fazer uma solicitação para os nossos amados irmãos acima de 60 anos que não compareçam. Tá? Também é uma recomendação governamental. Assista de casa, você que tem mais de 60 anos. Isso que tem criança. Nós não temos como ativar o departamento infantil. E lembrando que as nossas crianças são uma gracinha, elas querem abraçar, querem beijar. Elas são quase autoimunes, não são imunes, hein? Mas são quase autoimunes. Poucas crianças têm o risco de pegar o vírus. Mas a roupinha, o sapatinho, né? Esses podem contagiar outras pessoas. Por isso que nós pedimos também, papai e mamãe, que as crianças fiquem também com vocês, não assistindo Fantástico, não. Também em casa lá, assistindo o culto, tá bom? Então, faremos isso a partir de semana que vem. Hoje o culto também será pela live. Nós vamos terminar como começamos, orando, agradecendo a cada um de vocês. Você que está participando do estudo conosco, às vezes tem alguém que tem curiosidade sobre escatologia, fica aí o convite. É livre, de graça nós recebemos. Pai, todas as pessoas que estiveram conosco, abençoe aqueles que ainda não foram despertados. Sim, meu Deus. Para esse estudo, Pai. Sim, que possam despertar. Também, Senhor, tire essa mistificação que Apocalipse é o fim. Não é o fim, Senhor. Para nós que temos Jesus, é o início de um tempo que não haverá dores nem ranger de dentes. Porque assim diz a tua palavra.